Eu quero falar sobre desertos. Fala comigo, deserto. Esse tema é engraçado porque os antigos amam, os mais novos rejeitam e os teenagers nem sabem ao certo o que é. Teve uma época da igreja que a gente só ouvia de batalha espiritual e deserto. Faz sentido, sim ou não? Batalhas espirituais e deserto. O problema é que na igreja a gente vive ciclos e a gente sai de um extremo e às vezes vai para o outro. Então tem momentos que parece que a vida é só batalha espiritual e deserto, embora eles estão presentes quase todo o tempo. Mas tem momentos que a gente só fala do outro extremo, de uma vida de graça e favor. Entenda isso, irmão. A presença de desertos não significa ausência de graça. A presença de batalhas não significa ausência de favor. Então saber lidar com o favor e a graça de Deus e saber lidar com desertos e batalhas é o que separa meninos de homens. Você está comigo? Diga amém. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar sobre deserto. Eu não quero glamourizar deserto, nem gourmetizar deserto. Porque desertos são desertos, eles são áridos, eles são difíceis, eles são desafiadores, eles vão levar você ao máximo e nem todo mundo consegue passar por eles. Tem muita gente que ficou no meio dos desertos. Então entenda isso, eu não quero dizer que é fácil passar por desertos, mas eu só vim para te lembrar que é necessário passar por eles. Você está comigo? Diga amém. Desertos são escolas da fé. Primeira chave que eu quero compartilhar sobre deserto é que deserto é lugar de preparo. Se você quiser anotar isso, please, take notes. Eu tenho algumas chaves para você que vão ajudar você no meio dos desertos. Irmão, guarda isso. A grande chave que a gente poderia aprender no ano passado, e que muita gente ainda não pegou, é que o segredo da igreja está na antecipação. Quem se antecipa, governa. Teve muita gente que se antecipou antes da crise, e quando a crise veio, prosperou. Teve muita gente que estava buscando Deus antes da crise, e quando a crise veio, ele ainda estava cheio. O problema é que tem muita gente querendo construir arcas depois que o dilúvio começou, querendo aprender como lidar com o deserto depois que o deserto já chegou. Então talvez para alguns aqui você vai falar: eu não estou vivendo um deserto, eu estou na melhor fase da minha vida. Então anota, medita e deixa isso ser uma verdade para você, porque quando o deserto chegar, porque infelizmente, certamente eles chegarão, você está pronto para enfrentá-los. Você está comigo? Diga amém. Primeira coisa que eu quero compartilhar é que deserto, guarda isso, irmão, deserto é lugar de preparo. Você pode declarar isso só para ficar mais dinâmico, diga: deserto é lugar de preparo. A gente pega a história de João Batista, a voz que clamava no deserto. Ele foi gerado em secreto para poder apontar o caminho. Aonde ele estava? Em meio a desertos. Então ele fala a respeito do reino de Deus, ele fala a respeito do Messias. E aonde o Messias caminhava e se desenvolvia? Em meio a desertos. Você pega a história de Davi. Davi reuniu um exército de valentes em meio a desertos. Davi pegou homens que eram considerados loucos e transformou eles em heróis de guerra em meio a desertos. A gente pega a história de Moisés. Moisés foi chamado para libertar o povo e conduzi-lo em meio ao deserto. A gente pega a história de Abraão, o pai da fé. Abraão largou o conforto para se lançar no meio do desconhecido, em meio a desertos. Então você percebe, irmão, que para Abraão, deserto foi o cenário do romper. Para Moisés, deserto foi o cenário do chamado. Para João Batista, deserto foi o cenário do preparo. Para Davi, deserto foi o cenário do seu ajuntamento de arsenal de guerra. Para Jesus, deserto foi o lugar onde ele se moveu, onde ele fluiu, onde o ministério dele prosperou. No deserto, Jesus foi tentado. No paraíso, Adão pecou. Então o que a gente aprende é que deserto é só um cenário. O que vai definir a tua história não é o deserto que você está, mas como você se porta em meio a ele. Jesus foi aprovado no deserto, Adão foi reprovado no paraíso. Então a gente tem que parar de dar desculpa para os nossos fracassos, que a culpa é do deserto. Não, a culpa não é do deserto, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, ele poderia ter dito: Senhor, esse deserto é muito árido, eu não estou sentindo muita paz no meu espírito de poder ir para lá. Você já percebeu, olha para mim, irmão, que às vezes a gente usa como desculpa que a gente não está sentindo paz para se lançar em algo que Deus chamou, porque na verdade a gente ainda não confia plenamente que mesmo em meio a desertos Ele vai fazer. Por isso que às vezes a gente se agarra tanto a atalhos, porque a gente diz para todo mundo que acredita em milagres, mas a gente continua fazendo de tudo para não depender de um. Você crê em milagres? Creio.
Você crê que Deus é um Deus de milagres? Creio. Agora, quando o cristão depende de um milagre, para alguns de nós parece que é o pior cenário que você poderia estar. Irmão, pelo amor de Deus, ora por mim. O que está acontecendo? Cara, eu preciso de um milagre. Tá bom. Você foi gerado por um, você foi salvo por um, você está de pé por um, é só mais um milagre. Milagre não é o que Deus faz, milagres é quem Deus é. O Deus do sobrenatural se move em meio ao sobrenatural, construindo caminhos de milagres. Irmão, é um milagre. A gente está onde a gente está. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Então Deus soprou sobre a terra, Deus liberou sobre a terra o novo, e o novo surgiu quando nada existia. E quando a criação se perdeu, o renovo aconteceu quando tudo havia se perdido. Você sabe o que significa redenção? Desculpa estar pregando na velocidade 5, é porque eu tenho algumas chaves para compartilhar. Você está recebendo algo de Deus? Redenção significa resgate. Redenção significa resgate. Irmão, a salvação não era o propósito original de Deus para a criação. Agora vai ficar confuso para alguns. A salvação não era o propósito original de Deus para a criação. Você sabe por quê? Porque você só resgata quem está cativo. Você só salva quem está perdido. Deus não fez a criação para se perder, mas porque se perdeu, Deus resgatou. A salvação entra na história porque o pecado entrou na história. Porque se a salvação fosse o projeto original, Deus teria já gerado o homem em pecado, mas Deus gerou o homem em santidade. Mas porque o pecado tocou na santidade de Deus que habitava no homem, a redenção precisou entrar na história. Então Deus foi pego de surpresa? Não, ele já sabia, o cordeiro já foi preparado antes do pecado chegar, mas isso não muda o fato de Deus não ter gerado você para se perder, mas porque você se perdeu, ele te alcançou. Você está comigo? Diga amém. Então você percebe que o milagre da redenção foi uma resposta de Deus em meio ao pecado. O milagre da criação foi uma resposta de Deus em meio ao vazio. O milagre dos heróis da fé na antiga aliança são uma resposta de Deus em meio a desafios. Irmão, leões fizeram jejum quando alguns cristãos foram lançados em meio às covas. O que é isso? É um milagre. Muralhas caírem porque homens deram voltas em torno dela. Vamos ser sinceros, irmão, você acredita de verdade que o que destruiu aquela muralha era um poder sobrenatural dos acordes que estavam sendo tocados? Aquele acorde, quando tocou naquela parte da estrutura da muralha, era um ponto sensível daquela arquitetura. Não, irmão, o som deles não destruiu a muralha, a adoração deles que fez isso. Então você pega na queda das muralhas, no mar se abrindo. Se você pegar um cajado agora e for para meio de Miami Beach, eu duvido que o mar vai se abrir. Você pode passar dias. Você pode tentar no teu prato de sopa, como Jim Carrey fez naquele filme Todo Poderoso. Não vai acontecer. Not today. Mas por quê? Porque todo milagre, ele antecipa um propósito. Existia um propósito de Deus para abrir o mar, então o milagre acontece. Cara, pega essa chave, eu quero pregar. Existia um propósito de Deus em derrubar as muralhas, então o milagre aconteceu. Existia um propósito de Deus em poupar homens em meio a covas de leões, então aquele milagre aconteceu. Então entenda, milagres que ainda não aconteceram é pela falta da consciência do propósito que eu tenho. Deus faz algo novo, ok, mas qual é o propósito pelo qual você está se movendo? Que eu preciso cooperar. Eu vou falar sobre isso em outra mensagem, mas eu tenho meditado muito sobre isso. Eu vou só abrir esse parênteses e eu quero que você medite ao longo da semana. Quem sabe a gente fala sobre isso semana que vem. Tudo aquilo que eu não tenho consciência, eu não tenho acesso. Tudo que eu não tenho consciência, eu não tenho acesso. Então tem muitos milagres que a gente ainda não viveu porque não tem consciência do propósito. Quando eu entendo o propósito, os milagres cooperam para que eles se cumpram. Tem muita gente que não sai dos desertos porque se esqueceu do propósito. O que vai tirar você do deserto é se lembrar do propósito. O povo poderia ter enfrentado o deserto em dias, enfrentou em anos. Por quê? Porque se esqueceram do propósito pelo qual haviam sido libertos. Você está comigo? Diga amém. Deserto é lugar de preparo. Deserto não é o problema, irmão. Deserto é só o cenário. Miami não é o problema. Miami é só o cenário. Não porque Miami é muito... Não porque a Flórida, cara, a Flórida não tem dinheiro. O dinheiro está no norte. A Flórida não é o problema.
A Flórida é só um cenário. Tem milionários na Flórida, tem miseráveis no norte. Tem famílias renovando alianças de casamento na Flórida, tem famílias se separando no norte, e vice-versa. Não, mas é porque a América como um todo, a América não é um problema. Eu conheço pessoas que eram medíocres no Brasil, continuam sendo medíocres na América. O que mudou foi o status migratório. O que muda a vida de alguém não é o cenário ou a geografia, mas é a natureza. O Evangelho não propõe uma mudança de vida, propõe uma transformação de natureza. Quando a sua natureza é nova, você começa a fluir independente do cenário. Por quê? Porque eu não dependo mais de um lugar abençoado, eu me tornei a bênção. Você está comigo? Faz sentido para alguém de verdade? Eu sei que é uma mensagem difícil, porque às vezes quando a gente está em meio ao deserto, quer que pessoas sintam dó do nosso deserto. Mas tome muito cuidado com quem respeita demais os seus limites. Tem momentos que a gente não precisa ser compreendido, a gente tem que ser desafiado. Uau, 10 anos nesse deserto? Cara, deve ser muito difícil. Vai dar tudo certo. Não, não é isso que você precisa. Tem muita gente que não saiu de desertos ainda porque se contenta com tapinhas nas costas. Eu não vim aqui para massagear você, eu vim aqui para te convidar a romper. Desertos não são um problema, desertos são só um cenário. Você está comigo? Diga amém. Desertos são escolas da fé, irmão. Eu fiquei internado por 35 dias no hospital e quem me conhece sabe que eu sou aficionado por filme, eu amo cinema. Quando eu fiquei, acho que 13 dias, sei lá, no CTI, não tinha acesso a televisão, tinha uma televisão no corredor, mas não tinha uma televisão para mim. Os 3 primeiros dias eu fiquei numa ala de pacientes que estavam só em coma, não tinha ninguém consciente do meu lado. Mas quando eu fui levado para o quarto tinha um banheiro privativo e tinha uma TV. Primeira coisa que eu pensei é, cara, eu vou zerar todas as séries até eu sair daqui. Mas logo que eu pensei isso, Deus falou comigo, você não está aqui para se distrair, você está aqui para aprender. Deus me deu uma chave, deserto não é lugar de entretenimento, deserto é lugar de aprendizado. Irmão, obrigado, me ajuda a pregar, irmão, vamos junto, eu quero muito ministrar algo sobre você. Você que está online de qualquer lugar do mundo, somos 5.500 famílias e conselho de amigo. Eu sei que você deve estar muito envolvido com a mensagem, mas pega esse link e compartilha com alguém, pelo amor de Deus. Inclusive tem uma galera reclamando ali, aumenta o microfone do pastor André, está baixo o volume, está baixo. Eu espero que esteja alguém na moderação vendo, por favor, para que eu não tenha que ver isso. Polônia conectada, Tailândia conectada. Deserto não é lugar de entretenimento, deserto é lugar de aprendizagem. Segunda chave que eu quero compartilhar, irmão. Agora está todo mundo olhando para a tela lá, não relaxa, gente, deve ter alguém vendo agora, deve ter alguém vendo. Você vê que a mensagem está boa quando até o pessoal que tinha que estar vendo o chat está ouvindo a mensagem, isso é bom, amém? Amém. Pastor, desculpa, vai ter voluntário falando, desculpa, pastor, estou num deserto. Eu falei, essa mensagem é para mim, eu esqueci até do chat. Tô brincando, gente, mas é sério. Segunda chave, deserto é lugar de revelação. Deserto é lugar de revelação. Irmão, tem vários momentos que Deus permite que o nosso conforto seja desfeito para que a gente consiga ouvir o que Ele está falando há tempo. Uma das coisas que eu mais ouço como pastor é: pastor, por que Deus não fala comigo? Irmão, eu acredito de verdade que tem muita gente que acha que Deus parou de falar, quando na verdade o problema é que você parou de ouvir. Para a gente ter um momento como esse, está todo mundo em silêncio, eu estou falando para que você assimile o que está sendo liberado. Agora imagina se estivesse todo mundo falando ao mesmo tempo. É assim que está se tornando o lugar secreto de muita gente. São tantas vozes, e tantos ruídos, e tantas opiniões, e tantas preocupações, e tantas coisas no entorno, que a gente não consegue discernir o que Deus está falando. A Bíblia diz que Jesus, depois de vivenciar, ministrar alguns milagres, era comum, como de costume, ele se recolhia no deserto. Por que Jesus saía do meio da multidão e ele ia para um lugar deserto? A gente glamourizou demais também os montes. Os montes são uma bênção, eu recebi muitas palavras no monte, só que não tem a ver com a geografia do monte, tem a ver com o fato do monte ser um lugar isolado. Jesus se isolava no monte porque lá ele tinha um contato direto com o Pai. Deserto é lugar de revelação. E tem momentos em que Deus permite que a gente entre em alguns desertos, porque quando a euforia de quem está em torno acaba, a voz dele tem mais acesso ao coração de alguns de nós.
Eu não acredito nessa ideia de que Deus traz pela dor, mas eu acredito que na vontade permissiva de Deus e na soberania dele, irmão, tudo acontece por dois motivos: ou Deus fez ou Deus permitiu que se fizesse. Quem sabe alguns dos desertos que Deus permitiu que você entrasse era só para ter mais tempo com você e poder revelar algumas coisas que você, no meio da euforia, não está ouvindo. Você está comigo? Nem todo deserto, irmão, muda quem você é. Mas todo deserto revela quem você é. Todo deserto revela quem você é. Um fenômeno que aconteceu durante o Covid. Muitas famílias saíram da igreja. Nunca foram da igreja. Simpatizavam com o convívio social da igreja. Quando o convívio social acaba, o senso de pertencimento também. Agora, quem entende que tem uma aliança com Deus que vai além de um encontro social, não é um período de 1 ano de Covid que vai mudar minha relação com Deus. Cara, eu me desviei porque o Covid... Não, você não se desviou no Covid. O Covid só revelou o quão superficial estava sendo o teu relacionamento com Deus. Você precisa se aprofundar. Você precisa firmar umas raízes. E se a gente tivesse um problema de 10 anos? E se a gente enfrentasse o que os antigos enfrentaram? Irmão, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, período da recessão econômica, craque de 29, Guerra Fria. Anos de recessão econômica, anos de crise. Indústrias automobilísticas parando tudo. A gente viu isso acontecendo aqui para fazerem respiradores, mas por um período pequeno. Na Primeira e Segunda Guerra isso aconteceu para fazerem tanques de guerra. Os nossos avós enfrentaram coisas que a gente não tem ideia do que é enfrentar. Então entenda algo: a gente não pode pegar 1 ano de crise para usar como desculpa para 1 ano de afastamento. São em meio a desertos que a gente precisa se aprofundar ainda mais, buscar ainda mais, se fortalecer ainda mais, porque deserto é lugar de revelação. Irmão, o Covid não mudou tua relação de fé, só revelou. O Covid revelou o quão vazio alguns púlpitos estavam de revelação. Igrejas cresceram e outras minguaram, algumas acabaram. São inúmeros motivos. Eu não quero ser simplista para dizer um deles, porque foram vários, mas um deles é que tinha muita igreja que estava crescendo pautada em evento, não tinha revelação no púlpito. Então ela dependia da terceirização da revelação de convidados. Então toda semana trazendo convidados que traziam público. Quando parou de ter convidado, parou de ter público, essa igreja parou de existir, perdeu o sentido de ser. Igreja, irmão, não é um lugar de eventos. Igreja é um lugar onde a gente se reúne para ouvir junto o que Deus já está falando com a gente individualmente. Domingo é só uma celebração. Deus está falando algo com você ao longo da semana. O que eu vou liberar aqui é só para lembrar do que você já ouviu. Eu não estou aqui para falar sempre coisas novas. Eu estou aqui para te lembrar de algo que você já ouviu. E eu creio que essa maturidade na nossa igreja vai fazer com que os desertos sejam cada vez mais lugares de revelação e não uma desculpa para a gente se desconectar da igreja. Você está comigo? Diga amém. Deserto é lugar de milagre, irmão. Terceira chave, compartilha comigo. Deserto é lugar de milagre. Eu falei sobre isso semana retrasada, se eu não me engano. Aonde nascem os milagres? Nascem nas crises. O ecossistema mais fértil para que um milagre seja gerado é meio a crises. E às vezes a gente quer milagres in vitro, mas a gente esquece que a forma como eles vão ser gerados é em meio a crise. Deus, eu quero viver algo que eu nunca vivi. Então se prepara para você enfrentar batalhas que nunca enfrentou. Pastor, então eu vou parar de pedir milagres porque aí eu vou deixar de viver batalha. Não, as batalhas elas vão vir do mesmo jeito. Você não precisa se preocupar em chamá-las. Elas são igual aquele cunhado ou aquele parente que você não vê há 20 anos e do nada surge na sua casa, já senta com o pé em cima do sofá. Você não precisa se preocupar em convidar. Ele vai aparecer sozinho. Brincadeiras à parte. Muita gente magoada agora, cotovelos sendo liberados. Tá falando do seu irmão, viu? Essa hora a mulherada ama, dá aquela cotovelada. Aquela sua tia, aquela tia que você só vê no Natal, que aperta sua bochecha, pergunta como é que você tá. Problemas e desertos são assim, do nada eles aparecem. Mas é em meio a crises que nascem os milagres. A vergonha de ontem se torna um milagre de hoje. A crise de ontem se torna um milagre de hoje. A falência de ontem se torna um milagre de hoje. A doença de ontem se torna um milagre de hoje. Toda pessoa que viveu um milagre de cura já foi doente um dia. Você já parou pra pensar nisso?
Toda pessoa que viveu um milagre de restauração já foi quebrado um dia. Toda pessoa que viveu um milagre de restituição já foi roubado um dia. É loucura, irmão, a gente querer os milagres de cura, de restituição, de restauração e se esquecer que eles são uma resposta de Deus a crises. Isaías 43:18 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto, alguém pode declarar isso comigo e diga: até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está dizendo: esquece o que passou. Vocês não percebem? Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Não vivam no passado, é o que diz a palavra. Porque até no deserto eu vou abrir um caminho, irmão. Deus pode abrir caminhos em meio a desertos. Deus pode gerar o sobrenatural em meio a crises. Deus pode mudar minha história em meio ao caos. Então o problema não é o deserto, o caos. O problema é se eu parar de crer que Deus continua fazendo milagres. Você está comigo? Diga amém. Deserto é lugar de detox. Quarta chave, declara comigo, diga: deserto é lugar de detox. Come on, pastor. Alguns vão falar: pastor, you need detox right now. We need, yes. Deserto é lugar de detox. Olha para mim, irmão. Você já parou para perceber, para pensar que no deserto a provisão muda? O povo comia maná, o pão que desce do céu. Não era um banquete. Era o suficiente para eles sobreviverem, mas não tinham muitas opções. João Batista, ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Não deve ser a coisa mais deliciosa do mundo, mas é rico em proteínas e tinha tudo que ele precisava para permanecer de pé. Deserto é um lugar de detox, porque quando a gente está em meio a desertos, a gente vai abrindo mão de tudo que é supérfluo e a gente começa a se agarrar ao que é essencial. Isso não tem a ver com alimentação só, é só uma analogia. Isso tem a ver com informação. Você quer viver uma semana leve? Vou te dar uma chave prática. Não faça das crises o seu devocional. Tem gente que começa o dia pensando nos problemas. Menos informação. Eu vejo jornal de vez em quando. Eu preciso ouvir mais o que a palavra diz do que ler o que os jornais dizem. Porque os jornais estão pautados em compartilhar o caos. Eles não inventam caos, esse caos existe, mas eles não falam tanto do que está acontecendo de bom quanto eles falam o que está acontecendo de ruim. Por quê? Porque não viraliza, porque não vende. A notícia que vende é aquela que causa espanto. Então, se eu estou no deserto, eu preciso ser mais seletivo no tipo de informação que eu ouço. Mais palavra e menos problemas. Mais conselhos e menos opiniões. Mais alimento e menos jujuba. Paulo diz: eu quero dar um alimento sólido para vocês, mas vocês ainda precisam de leite. Eu quero compartilhar com vocês coisas densas a respeito do reino de Deus, mas vocês ainda estão no raso. O que Paulo está dizendo é: irmão, a gente precisa ser mais seletivo, a gente precisa ser mais denso, a gente precisa entender que os nossos desertos são um tempo de detox. Deus está tirando tudo que é supérfluo, tudo que é temporário, tudo que você pode abrir mão para que você possa se desintoxicar. Eu quero liberar algo sobre você. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, ainda esse ano, Deus te dando sabedoria e discernimento do que é essencial e você vai priorizar, e daquilo que, irmão, é supérfluo e você vai deixar de lado. Tem amizades que não têm te abençoado, tem desejos que não têm te abençoado, tem projetos que não têm te abençoado. Então, quando você aprender a valorizar o que de fato tem valor, irmão, você vai começar a viver um romper sobrenatural. Eu declaro em nome de Jesus, Deus te dando essa visão seletiva, enxergar o que é de Deus para você e o que não é de Deus para você. Você recebe disso? Diga amém. Entender o que é bom e o que é de Deus. Nem tudo que é bom é de Deus para mim. Olha para mim, irmão. Eu morava numa casa de 3 andares no Brasil. A gente se mudou para um apartamento de 3 quartos. Uma casa de 3 andares é bom, mas era de Deus para mim? Não mais. Agora imagine se eu tivesse me agarrado. Não, cara, eu preciso dessa casa, eu preciso desse quintal, eu preciso dessa sauna, eu preciso dessa piscina. Deus vai falar: tá bom, ei fulano, tá pronto? Então deixa eu te enviar para a Flórida, porque eu tenho algo para fazer lá que vai tocar as nações. E da minha casa de 3 andares eu ia assistir alguém vivendo algo que Deus me convidou para viver.
Deus não vai deixar de fazer se você não quiser participar. É você que não vai usufruir do que Ele está fazendo. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Você crê nisso, irmão? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Jesus. Deserto é lugar de riquezas. Compartilha comigo, diga deserto. Eu queria fazer um pedido, eu sei 90% está comigo aqui, mas eu ainda vejo alguns rostinhos distraídos. Olha para mim, irmão, por favor, os voluntários, ninguém se movendo agora. Olha para cá. Deserto é lugar de riqueza. Declara isso, diga deserto é lugar de riqueza. A verdade, irmão, é que existem muitos recursos disponíveis em meio aos nossos desertos. Isso é muito poderoso. Eu vou finalizar aqui. Existem muitos recursos disponíveis em meio aos nossos desertos. Eu acredito, irmão, de verdade, que para cada promessa que Deus me fez, existe algo que Deus já depositou em mim que vai destravar o que Ele me prometeu. Guarda isso. Existe algo que Deus te deu que vai liberar o que Deus te prometeu. Existe algo que Deus já te deu que vai liberar o que Deus te prometeu. Deixa eu falar lá no final para fazer sentido para alguém aqui. Existe algo que Deus já te deu que vai liberar o que Deus prometeu. Tem promessas que a gente ainda não sabe que carrega por conta de tesouros que a gente ainda não sabe que tem. Deus te deu gifts, Deus te deu dons, Deus te deu graça, promessas. Então a chave para a gente ser ativado é a gente, o primeiro passo é entender o que carrega. Sabe, existem muitos tesouros e recursos disponíveis no meio dos nossos desertos, mas a gente precisa aprender a minerar. Fala comigo, eu preciso aprender a minerar. Tem alguém que já trabalhou com mineração aqui? Eu não estou falando de Bitcoin, ok? Mineração de verdade. Você já trabalhou com mineração? Uau! Qual tipo de ouro? Uau! Aqui ou no Brasil? No Brasil? Você pode aplaudir e celebrar nossa irmã aqui? Sabe o que a gente aprende com mineração? Tudo que tem valor já teve encoberto um dia. Pega isso, irmão, eu quero pregar nessa manhã. Tudo que tem valor já esteve encoberto um dia. Você sabia que esse princípio se aplica a qualquer coisa que é parte dos nossos sonhos de consumo? Eu vou te dar um exemplo. Você pega pedras preciosas, já estiveram enterradas um dia. Você pega ouro, prata e alguns minérios, todos eles já estiveram enterrados um dia. Você pega o petróleo, guerras aconteceram por causa dele, já estiveram encobertos um dia. Então entenda isso, irmão, olha para mim. Quando a gente começa a aprender a minerar em meus desertos, a gente começa a aprender a acessar tesouros que já estão lá. Eu só não sabia. Eu começo a aprender a acessar tesouros que Deus depositou em meio a cenários difíceis. A gente estava jantando esses dias e aí eu comprei um azeite trufado. Alguém aqui gosta de truffle oil? Azeite trufado? Mano, é delicioso. Por mim eu botava aquilo em tudo. Você quer café? Por favor, um pouquinho de açúcar e uma colher de truffle oil. E aí começou esse assunto. Você sabe como é que... É porque eu gosto de contar a história das coisas. Então se eu ouço a história de alguma coisa e aquilo me toca, eu vou ser aquele tio chato nas festas que vai querer contar a história de tudo. Sabe a história da Coca-Cola? Sabe a história da Pepsi? Sabe a história da Lamborghini? Eu gosto disso. Me inspira. E aí a gente estava lá usando o truffle oil. É assim que fala, não é? Truffle oil. E aí eu falei, você sabe a história da trufa? Como que pega a trufa? Você sabe? Alguém sabe como é que você acha uma trufa? As trufas, elas são tipo um bolo assim, uma bolinha, sei lá qual o termo que eu podia usar. E elas estão enterradas. Então as pessoas saem com cães farejadores. E aí quando o cão, ele acha onde tem, ele começa a sinalizar e as pessoas começam a cavar. E aí então acham uma trufa. Eu não sei se você tem noção do quão caro é uma trufa. No Brasil, dependendo do tipo de trufa, chega a R$14 mil um quilo. Tem restaurantes em São Paulo que eles colocam uma balança digital e eles vão fatiando assim. Você fala, eu vou pagar com um Palio 1.0. Então peraí, 100 gramas, 200 gramas. Vai perder o que hoje? Eu tenho uma casa lá no Guarujá, então peraí, meio quilinho. R$14 mil um quilo. Por que é tão caro?
Porque tudo que está encoberto e tem valor parte de dois princípios. Alguém quer ouvir nessa manhã, pelo amor de Deus? Primeiro princípio, primeira característica que conecta o ouro, a prata, o truffle, que conecta o petróleo, é escassez. O princípio da escassez. Por que a areia não vale tanto quanto o ouro? Porque se tivesse tanto ouro quanto tem areia, o ouro não ia valer nada, assim como a areia também não. Irmão, você pode comprar um caminhão de areia lavada no Brasil e você pode pagar com alguns gramas de ouro. Que a escassez determina o valor. Tem pouco, vale muito. Tem muito, vale pouco. Tem demais, vale nada. Primeiro princípio, escassez. Segundo princípio, inacessibilidade. Você sabia que Miami já foi uma das maiores rotas de transporte ilegal de ouro, vindo do Peru? As pessoas destroem, abrem valas, usam mercúrio, produtos cancerígenos, fazem a separação. Irmão, é inacessível. Você não vai cavar alguns metros do teu quintal e vai achar uma mina de ouro. Você não vai achar uma pepita de ouro. Tem pessoas minerando por horas, tem pessoas escavando por anos, tem pessoas que compram minas porque alguém tentou por 10, 20 anos encontrar algo e não encontrou. Então alguém compra na promessa de que algum dia, quem sabe, vai encontrar e aquilo vai mudar a história das gerações seguintes. Irmão, tudo que tem valor já esteve encoberto um dia, é escasso e é inacessível. Tem muito sangue, suor e lágrimas envolvido para você conseguir ter acesso a isso. O que eu quero compartilhar com você é que períodos de deserto são períodos em que existem tesouros, recursos disponíveis, mas você vai precisar gastar tempo para entender o que Deus depositou na estação que você está. Irmão, no ano da maior crise da saúde da minha geração, Deus levantou o nosso ministério na maior temporada de sinais, curas e milagres na área de saúde também. No ano em que a maior parte das igrejas foram fechadas, Deus aumentou o nosso alcance em 12 vezes mais. No ano em que eu estava quase morrendo, 2017, entubado, usando fralda no CTI, foi o ano em que Deus me deu a autoridade para fluir no profético, como eu não tinha até aquele momento. No ano em que a gestação de Cecília foi traumática e a Kezinha enfrentou bipolaridade gestacional, irmão, estava tudo desmoronando debaixo da gente, mas foi naquele ano que Deus tirou a gente dos escombros e falou: eu tenho algo novo para fazer com vocês. Eu não parei de fazer, não pare de confiar. Então, se você vê algo de Deus em mim, entenda isso. Eu sei que tem muita gente visitando, talvez 30% aqui nem me conheça, mas se você que está aqui, caminha algum tempo, vê algo de valor em mim, entenda isso. Tudo aquilo que eu carrego de valor foi escavado em meio aos meus momentos maiores do... Eu já enfrentei momentos de crise financeira, Deus me restituiu. Eu já enfrentei momentos de crise na saúde, Deus me colocou de pé de novo. Eu já enfrentei momentos, irmão, de perseguição ministerial, Deus me honrou em meio a príncipes da minha geração. Eu já enfrentei momentos em que homens que eu mais amei tentaram tirar minha voz, Deus multiplicou ela 100 vezes mais. Então eu estou aqui só para te dizer: o deserto não é lugar de parar a tua história, o deserto é lugar de fazer você ir para novos níveis. Novos níveis, irmão. Mais maturidade, mais recursos, mais autoridade, mais marcas, mais unção profética. A gente, depois do deserto, a gente para de falar do Deus que a gente ouviu falar. A gente começa a falar do Deus que a gente conheceu no deserto. Depois do deserto, irmão, você não vai falar de uma ideia: olha, eu acredito que Deus cura. Não, eu fui curado e eu sou uma prova viva de que Deus é real. É o que eu gosto de dizer. Eu gosto de chamar de o poder das cicatrizes. Você sabe qual que é o poder das cicatrizes? Cicatrizes ferem a nossa estética, mas elas apontam para o nosso milagre. A cicatriz é um memorial, irmão. Você vê uma cicatriz, é um memorial. Eu não tenho a cicatriz do peito aberto porque Deus me poupou e não precisou trocar a válvula mitral. Eu tenho só os 2 furinhos aqui do catéter na subclave esquerda, direita, e um aqui na jugular, bem pequeno. Mas eu lembro que quando eu estava internado, eu falei para Deus, aqui, ele está bem aqui, eu falei: Deus, deixa algumas marcas para eu nunca esquecer de onde você me tirou. Deixa algumas marcas. Não é para ninguém ver, eu preciso tocar e lembrar: Deus me tirou do meio de um vale de sombras e morte. Entende isso, irmão? O deserto não vai parar aqueles que estão firmados em Deus. O deserto não vai parar aqueles que estão firmados em Deus. Efésios 1:18, Paulo diz assim: eu oro também
para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo está dizendo: eu oro para que se abram os olhos espirituais de vocês, eu oro para que haja um espírito de revelação em vocês, eu oro para que os seus olhos sobrenaturais e espirituais enxerguem além daquilo que está se levantando contra você. Eu oro para que haja uma revelação do poder que em vocês habita, eu oro para que haja um entendimento da identidade que vocês têm em Cristo, eu oro para que aquilo que é temporário não iluda você, irmão. As lutas são temporárias, mas nós servimos a um Deus que caminha na eternidade. Desertos são temporários, mas nós caminhamos com Deus que pariu a eternidade. Deus pariu a eternidade, irmão. O que é 2020 para um Deus que pariu a eternidade? É só uma vírgula na construção da história. O que é 2021 para o Deus que pariu a eternidade? É só mais uma vírgula na construção da história. Você recebe isso? Eu vou finalizar aqui, eu juro. Vou finalizar com esse texto de Jeremias 29. A gente ama esse texto, mas nem sempre a gente sabe da profundidade que tem nessa palavra. Jeremias 29, Deus fala: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. O que alguns de nós talvez ainda não saibam é que essa palavra Deus está liberando quando o povo está sendo levado cativo. O povo não está em período de festas e Deus está falando no meio da festa: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Não, a Bíblia diz que o povo está cativo, sendo levado como escravo, e é no meio desse cenário que Deus está falando: filho, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Isso é muito forte. Pensamentos de paz e não de mal. O que Deus está ensinando para a gente nesse momento da história é que o deserto é só mais um cenário, mas ele não mudou porque o cenário mudou. Pega isso, irmão, em nome de Jesus, olha para cá. Deus não muda quando os cenários mudam. Deus não muda quando a economia muda. Deus não muda quando o status imigratório muda. Deus não muda quando a tua empresa muda. Deus não muda nem se o teu casamento mudar. Ele continua sendo bom. Então no meio desse deserto o povo está sendo levado cativo, e aí Deus, é só um lembrete, Ele fala: ei, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Eu imagino o povo cativo, mas que pensamento de paz é esse? Deus está falando: não olha para o hoje, eu estou falando como alguém que passei na eternidade. Eu tenho promessas para vocês e para os filhos de vocês e para os filhos dos filhos de vocês. Você recebe isso? Fica de pé no teu lugar, deixa eu liberar algo sobre você. Fica de pé no teu lugar, não se distrai, em nome de Jesus. O mesmo Deus que permite, irmão, é o Deus que protege. O mesmo Deus que permite desertos é o Deus que protege você em meio aos desertos. O mesmo Deus que permite gigantes é o Deus que protege você em meio aos gigantes. O mesmo Deus que permite cenários adversos é o Deus que te protege em meio a eles. Você crê nisso? Então feche seus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos, não se distraia. Você que está online de qualquer lugar do mundo, já somos 7.600 famílias. A Argentina conectada agora, Noruega, Emirados Árabes, África do Sul. Feche teus olhos em nome de Jesus. Deuteronômio 28 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das suas ovelhas. Bendito terá o seu cesto e a sua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres.